Comece a sua rádio Sementes da Boa Nova, a melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Senhoras e senhores, está no ar Fonte Cristalina, um programa de estudo da codificação, com perguntas e respostas, entrevistas, canal direto através de nosso WhatsApp 012 99 613 2114. Esclareça suas dúvidas. Uma realização Associação Espírita Sementes da Boa Nova. Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aí no nosso 88 programa Fonte Cristalina, sempre na presença querida de um irmão, e hoje na presença do César Sátiro, lá do Canadá. Boa noite, César, tudo bem com você? Boa noite, Mário, boa noite a todos os ouvintes. Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo em paz, uma alegria participar e estar com vocês. O César, semana acho que retrasada, né, fez uma maravilhosa palestra aqui para nós. E eu sempre falo, olha, vale a pena a gente rever, né? Então, quem não viu, acessa lá as nossas páginas, tanto do Face como também do YouTube, e reveja a palestra do César, que vale a pena. Bom, nosso Fonte Cristalina, como todos sabem, né? Sempre tem a presença de um convidado e um colaborador. Hoje a nossa colaboradora teve um probleminha técnico e infelizmente não pôde participar aí da nossa live. Mas já está no ar aí aqui junto conosco a Lilian Zigrossi e a Marilza Bilardi. Boa noite para vocês, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Bom, então como nós sempre falamos, né, nós temos aí uma extensa programação durante a semana e é bom sempre que vocês saibam disso, porque, na verdade, aquelas pessoas que não têm, eventualmente, conteúdo, a gente apresenta alguns conteúdos, né? Na segunda-feira nós temos o estudo do Livro dos Médiuns, sempre às 20 horas. Na terça-feira, à tarde, há um programa chamado Evangelho no Ar, né? Às 17 horas. Esse programa ensina as pessoas a fazer o Evangelho no lar, né? À noite, sempre palestras trazendo convidados, como, por exemplo, o César, que veio para nós aqui semana passada. Depois, na quarta-feira, nós temos o estudo concomitante do Evangelho segundo o Espiritismo e também do Livro dos Espíritos, sempre às 20 horas. Na quinta-feira, repetimos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e temos, na sequência, o estudo do Céu e Inferno. Na sexta-feira, novamente, palestras e no sábado, o programa Fonte Cristalina, né? Nós transmitimos para os nossos canais, lembrando sempre, gente, que quem quiser aí escutar a nossa rádio web, tem que baixar o aplicativo lá na Play Store, ou também acessar os nossos endereços, né? Nós temos aí o www.sementesdaboanova.org/rádio web, esse é o endereço da nossa rádio. Inclusive, gente, o nosso site foi remodelado, tá certo? Quem quiser aí dar uma olhadinha, vai lá, digita aí o www.sementesdaboanova.org, tem todas as nossas atividades lá. Nós temos também, gente, na página, por exemplo, de palestras, todas as palestras que foram dadas, todos os programas do Evangelho no Lar, todos os programas do Fonte Cristalina, enfim. Num lugar só, vocês têm todas as coisas para acessar lá, tá certo? Então, não deixem de acessar os nossos endereços eletrônicos. Nós temos também o atendimento, né, fraterno através do nosso WhatsApp, lembrando sempre, gente, que o atendimento fraterno, o ideal é ser presencial, mas como estamos aqui nessa situação, né, que todos nós sabemos, também o atendimento virtual tem a sua importância e também tem características importantes, principalmente em momentos de dificuldade. Então, não deixem, se precisarem, né, de ir
no nosso atendimento fraterno. Está aí o número do nosso WhatsApp, e sempre tem alguém pronto para atender aqueles que necessitam, né? Esse mês nós estamos com o Clube da Leitura, né? E o Clube da Leitura, em especial, vai ser um livro psicografado por nós, pelo nosso irmão Metelo, tá certo? Esse livro, né, é o Abadia de Aragosta, trata-se de uma história que é vivenciado na época dos reis católicos. Então, é muito interessante, e quem quiser participar do nosso Clube da Leitura, também acessa aí o nosso endereço do nosso WhatsApp e marca com a responsável para que vocês entrem na sala, tá certo? Esse trabalho é feito pelo Skype, né? Quando não havia aí o problema da pandemia, era reunido, né, presencialmente, mas agora nós estamos fazendo via Skype. E tem os lançamentos, né, do nosso irmão Metelo. Quem quiser adquirir, basta aí acessar esse endereço, e que vocês, evidentemente, podem comprar através aí das formas que decidirem. Então, meus irmãos, vamos, neste momento, né, iniciar esse trabalho, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Divino Mestre Jesus, irmão maior, modelo e guia, para que Ele nos abençoe e nos ilumine. Envolva os nossos corações de forma que possamos estar conectados com os nossos irmãos espirituais, rogando a assistência, o amparo, para que abramos os nossos corações e sintamos a presença luminosa desses nossos irmãos. Rogamos também aos nossos benfeitores que envolva com todo carinho esse nosso irmão, que começamos a amá-lo, né, e cada vez mais sentir a presença augusta e querida dele, e que ele seja abençoado nessa noite para contribuir com o seu conhecimento na nossa live, né? E que Jesus abençoe a todos os nossos ouvintes, e vamos iniciando com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Querido César, as pessoas que viram a sua palestra, né, semana retrasada, nos comentaram a respeito aí do teu conhecimento. Eu gostaria que nesse programa, né, que você falasse um pouquinho quem é o César Sátiro, como ele começou a sua vida no Espiritismo, por que hoje você está aí no Canadá, enfim. Gostaria que você começasse aí a relatar sobre a sua vida e a sua experiência na doutrina espírita. Mário, é uma alegria, e cumprimento a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos do Brasil, aqui do Canadá, as pessoas que estão conosco neste momento. E minha vida é uma vida muito simples, né? Não tem nada de muito importante, mas certamente nós podemos partilhar experiências, e se essas experiências puderem ajudar outras pessoas, certamente isso vai ser útil. E neste caso nós vamos ter que falar dos nossos erros, né? Porque aí é assim que, infelizmente, nós aprendemos ainda. Nós temos errado e vamos aprendendo com estes erros. E o César começou no Espiritismo com 14, 15 anos, muito jovem, mas eu li... minha mãe insistia comigo para que eu lesse. Ela começou a frequentar o Centro Espírita Amigo Germano, em Catanduva, e ela insistia para que eu lesse, e eu não queria saber. E tinha uma resistência, não queria ler, não quero, isso não me interessa. E aí um primo meu leu um livro e começou a comentar com a minha mãe. Aquilo me deixou, né, de orelha em pé. Eu falei, bom, se ele leu, eu tenho que ler, né? E aí, um dia minha mãe, ela usou uma estratégia. Ela disse, olha, eu estou com um problema nos olhos e eu não estou conseguindo ler.
e ela me pediu para ler para ela A Granja do Silêncio, que, aliás, é uma história que eu preciso reler, porque foi, assim, o primeiro livro que eu li para alguém, mas eu não... Mas aí eu comecei a me entusiasmar com a história e eu quis ir até o fim. Mas aquilo ainda assim só foi uma... Mas o livro que eu li que realmente me marcou e me sacudiu e me fez acordar foi Nosso Lar. E quando eu li Nosso Lar, eu reconheci perfeitamente o umbral. Eu falo isso, muitas vezes as pessoas acham que a gente está querendo ser humilde, mas não é. É verdade. Não, Nosso Lar, para mim, não diz muita coisa, mas o umbral eu sei com certeza que eu conheço muito bem. E aquilo me chamou muita atenção, eu falei, isso aqui eu conheço, isso aqui eu sei que eu já vivi isso. E então, ali, a partir dali, eu comecei a me interessar e comecei a devorar os livros e li toda a coleção André Luiz, e comecei a frequentar a mocidade, aí alguns amigos nos chamaram para começar a evangelização infantil, nós começamos a evangelização infantil ali no Centro Espírita Amigo Germano, em Catanduva. Depois conhecemos um grupo de amigos que nos convidaram para participar de um trabalho de mocidade, num grupo que estava começando, era um grupo jovem, alguns mais, né, os mais velhos que esse grupinho nosso, que era ali do Amigo Germano, nos convidaram, eram pessoas que eram um pouco mais velhos, e aí nós começamos um trabalho que acabou dando nascimento a uma casa espírita, que na época era a Associação Beneficente Caibar Chútil, em Catanduva, que virou o Centro Espírita Boa Nova. Ali nós começamos um trabalho de sopa no meio de uma favela que havia ali no Parque Iracema, em Catanduva, e começamos um trabalho de evangelização infantil, de mocidade, de estudos, de palestras, e tudo num galpãozinho muito simples, cedido pela dona Lola Zancaner, que foi uma benemérita de Catanduva, né, família Zancaner. E esse trabalho foi crescendo, e com o tempo nós, né, fundamos uma creche, fundamos um asilo, fundamos uma distribuidora de livros, que foi coordenada pelo nosso colega Ricardo Pinfield, o trabalho de saúde pelo Dr. Júlio Fornazari, a creche, eu era o responsável da creche, e assim foi, né, o trabalho foi crescendo, mas a vida nos leva, né, por outros caminhos, e num certo momento, em 2006, eu e minha esposa, nós decidimos sair do Brasil, queríamos oferecer aos nossos filhos uma possibilidade de viver num lugar com outro tipo de educação, de cultura, e nós saímos, né? Eu estudei no Brasil, fiz minha formação na Unesp, em Araraquara, em Química, depois fiz um mestrado na Unesp de Bauru, na área de ensino de ciências, e aí nós viemos para o Canadá, começar uma nova vida, e é toda uma história, né? Porque aí é uma outra etapa da nossa vida. Aproveitando esse gancho que você falou, dessa casa que você iniciou aí em Catanduva, e na sequência você também iniciou outra aí no Canadá, eu gostaria que você passasse para os nossos ouvintes qual que é, vamos dizer assim, a dificuldade de você iniciar uma casa espírita, iniciar um projeto como esse, como você falou, e que depois foi crescendo e tendo outras ramificações. O que é isso e o que representou essa iniciativa na tua vida? Olha, Mário, essa é uma pergunta que, se você me fizesse alguns anos atrás, eu talvez não tivesse a resposta. Porque eu participei da construção de tudo isso, mas eu não liderava, eu era um dos líderes, né, do grupo, eu estava junto na liderança, eu me ocupava de uma parte, o líder na época que encabeçava esse projeto, né, nós tínhamos alguns amigos, o Francisco Espírito Santo, o Kiko, né, que era o nosso presidente, coordenador e o motivador do grupo, mas eu participava de tudo, eu estava na direção da casa e nós tomamos todas as decisões juntos, né, vamos fazer uma creche, decidimos juntos tudo. Mas quando você decide começar um trabalho, e você deve saber isso, né, porque você está vivendo essa realidade, isso tem que vir de uma convicção muito profunda.
tem que vir de uma convicção muito profunda de que a tua vida, você não vale a pena se ocupar de outras coisas, você vai fazer aquilo que tem que fazer para viver, para trabalhar, para cuidar da sua família, né? A gente continua com todas essas responsabilidades. Mas quando você decide fundar uma casa espírita e chama as pessoas para participar, você assume um compromisso diante de si mesmo, diante da espiritualidade, e existem dificuldades, mas é uma alegria imensa também, né? Porque à medida que nós caminhamos, os benfeitores espirituais, eles começam a nos acompanhar de perto. Então, se você leva pedradas, você, ao mesmo tempo, está levando pedradas, mas você tem ao seu lado almas de uma bondade e de uma grandeza que a gente, às vezes, fala, mas eu não mereço isso. E aí, um dia, a gente entende que não a mensagem não é nossa, a mensagem é do Cristo, nós somos trabalhadores pequeninos que estamos nos beneficiando da oportunidade de trabalhar, na seara do Senhor. E quando você começa a trabalhar, você descobre a alegria que é o trabalho do Cristo, porque você está cercado e protegido por almas que são muito bondosas e que nos sustentam nessa luta. E se as pessoas soubessem, eles viriam todos para o trabalho. Mas essa convicção de iniciar alguma coisa, ela vem da alma, ela vem da certeza que nós temos de que aquilo vale a pena, de que aquilo é o sentido da vida, de que o tempo que nós estamos ocupando ali é precioso e isso é o sentido da nossa vida, não existe outro. E isso é muito profundo, isso vem de uma convicção profunda, né? Não é uma crítica, mas você vai ver pessoas na casa espírita que às vezes você pede para fazer uma coisa simples, né? E às vezes a pessoa, não posso, não tenho tempo. E nós entendemos, porque a gente fala, bom, tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Mas se a pessoa se desse, permitisse começar mesmo essa coisa simples, logo ela perceberia que há espíritos bondosos que começam a cuidar de nós, porque quando nós cuidamos dos outros, quando nós levamos a mensagem para os outros, o Chico dizia isso, né, Mário? Ele dizia, eu sou o burrinho que leva os livros, né? Mas se você quer que o livro chegue, você tem que cuidar do burrinho. É verdade. Né? Isso ele não dizia. Então, bom, na verdade ele dizia, os espíritos cuidam de mim porque eu sou útil. Então, essa é a lógica, né? Nós não fazemos espiritismo para nós fazemos para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que nós queremos que recebam essa mensagem. Mas, no fim, você começa a semear a mensagem, ela vai sendo levada, e, de repente, vão acontecendo coisas muito bonitas, né? Pessoas que chegam, pessoas que são despertadas, né? Para te dar uma ideia, nós temos uma amiga que deve estar nos ouvindo agora, e ela um dia falou, ela segue os nossos estudos, trabalha conosco, do Brasil. E um dia ela falou, ela é uma médium, né, e começou a despertar a sua mediunidade, e ela falou, olha, eu vi perfeitamente na hora da prece que você estava fazendo, uma senhora ao seu lado, assim, 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 assim. Aí, é uma senhora que eu conheço, eu peguei e falei, mandei a foto, falei, essa aqui? Ela falou, é exatamente essa. Mas essa senhora, na verdade, estava propondo a ela um trabalho, né? Então, é uma das benfeitoras espirituais que assistem o nosso trabalho e assim, que vai recrutar gente. Então, nós achamos que estamos fazendo o trabalho, nós estamos fazendo o mínimo, os espíritos estão fazendo e vão nos usando, né? E quando eu era muito jovem lá no Brasil, e fazendo trabalho lá na Casa Espírita, eu tinha uma arrogância muito grande, eu achava que nós fazíamos, nós decidíamos, nós programávamos, era uma ilusão imensa, né? Nós temos que simplesmente aceitar que nós somos instrumentos dos bons espíritos, nos colocarmos à disposição deles. E hoje o que eu peço a eles é, meus queridos, se eu não atrapalhar, eu já estou ajudando. Então, me ajudem a não atrapalhar, que eu possa servir a doutrina, que eu possa servir os meus irmãos,
e levar essa abençoada doutrina espírita para as pessoas, porque isso é um patrimônio, né, da humanidade, e as pessoas precisam ter acesso a esse conhecimento. É nossa obrigação levar isso. Você tocou num ponto aí que eu vou comentar, mas antes disso, vamos dar uma boa noite aí para o Marcelo Viana que entrou, para a Edina Maria, para a Andréa Ferreira, para a Cate Renê, para a Vera Gabas, para a Maria Cunha, para a Renata Cupaiolo, para a Rosa Mendes, para a Sueli Araújo e para a Paula Trida. Boa noite para vocês, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Lembrando que esse é um programa participativo, quem quiser fazer alguma pergunta para o César, é só colocar aí nos comentários que a gente tem o maior prazer de fazer a pergunta, tá certo? O programa fica dinâmico, né, quando há participação de outras pessoas também. Você tocou num ponto aí que acho muito interessante e gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso. Tem muitas pessoas que não têm aquela posição de mais influência, um destaque maior dentro da casa espírita, mas são importantíssimas para fazer N tipos de trabalho que a casa necessita e precisa de pessoas que façam esses trabalhos. Mas muitas vezes as pessoas acham que, como não tem muita importância, isso é uma coisa que pode ser feita depois, e elas então não se motivam, né, e deixam de fazer. E você disse algo bem interessante a respeito disso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais para essas pessoas. Eu acho que é fundamental, o que nós precisamos entender é que a casa espírita é um processo, é uma entidade coletiva. E é lógico que você precisa ter aquelas 2, 3 pessoas, né, que assumem o trabalho, que colocam aquilo como uma prioridade de vida, vamos dizer assim. Então, nós temos que reconhecer o trabalho dessas pessoas. Então, quem é o presidente da casa, quem são os diretores, ou aquela pessoa que assume realmente a motivação do grupo. Essa pessoa tem uma função. O que vai acontecer com essa pessoa é que muitas vezes a gente acha que ela está tomando muito espaço. Não, ela não está tomando muito espaço, né? Ela simplesmente adapta a vida dela ao trabalho espírita, e tem muita gente que faz o contrário, vai adaptar, né, a doutrina espírita à sua vida quando der. Hoje dá tempo, é normal, cada um tem as suas escolhas. Então, a primeira coisa que eu diria é: respeitemos muito as pessoas que lideram e oremos por estas pessoas, porque não é fácil, né? Nós sabemos que as trevas vão atacar normalmente quem? Estas pessoas, porque se você quebra o pilar da casa, você quebra a casa. Então, eu não tinha noção disso quando eu era mais jovem, hoje eu sei, e às vezes nas nossas preces nós pedimos pelos divulgadores espíritas, pelos presidentes de centro, pelos coordenadores de reunião mediúnica, pelos evangelizadores da infância. Mas quando você olha para o coletivo da casa espírita, é um trabalho de equipe. E não existe trabalho mais importante ou menos importante. A importância é dada pela tua compreensão do que você faz. Você está consciente do que você está fazendo? Quando você educa uma criança, um jovem, faz uma palestra, dá um estudo, oferece a coordenação num trabalho qualquer, participa de uma live, né? Não importa, você está consciente do que você está fazendo? Você está consciente do impacto daquilo na tua vida e na vida dos outros? É aí que está a importância. Porque no momento em que você tem essa consciência, os benfeitores espirituais começam a te utilizar. E se você varre o chão da casa espírita, aquele é o momento que eles vão te envolver, vão te intuir, vão te dar sugestões, e você pode ser aquele que na reunião vai dizer para o presidente do centro: e se a gente fizesse tal coisa? Porque o sujeito está ocupado, o sujeito está correndo, o sujeito está resolvendo 1000 coisas. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido, né? Todos nós somos úteis, e se você se coloca nesse espírito de colaboração, né, é tão bonito você chegar na casa e está tudo limpinho, mas alguém limpou.
Então, essa pessoa está fazendo um trabalho para a comunidade. Ela está oferecendo, e eu lembro até hoje, né, uma reportagem que eu vi, de um senhor que trabalhava numa basílica na França. E ele dormia num quartinho embaixo de uma escada na igreja, dentro da igreja. E ele dizia, eu limpo, eu cuido, eu deixo tudo bonito. E a repórter falou, mas o senhor fica aqui, né, nesse lugar, o senhor dorme aqui? Ele falou, é porque aqui eu sinto que eu estou dentro né, do templo, eu sinto que, então eu quero ficar aqui. E é esse o espírito que nós temos que ter. Quando você entra dentro da casa espírita, estar limpando a casa, estar trabalhando na sopa, não tinha nada que dava mais alegria, que me dava mais alegria pessoalmente, do que trabalhar na confecção da sopa. Descascar legumes, ralar cenoura, preparar as coisas, era muito gostoso, porque a gente sente ali a influência dos espíritos, a alegria, né? Você vai partilhar com as pessoas. E esse mesmo espírito é o espírito de quem vai dar um estudo, de quem vai participar de uma live, de quem... Esse momento que nós estamos aqui, quem está nos ouvindo e está orando conosco, vibrando, está criando energias que os espíritos estamos criando energias que os bons espíritos estão usando para atender nossos lares, para atender nossos familiares. Então, é quando a gente se coloca nesse modo colaborativo. E é uma grande ilusão a gente imaginar que tem trabalho mais importante ou menos importante. Olha a importância de um evangelizador da infância. E olha o estrago que ele pode fazer se não tiver consciência. É verdade. Olha o estrago que ele pode fazer. Um professor de mocidade. Eu vou levar uma novidade qualquer, porque essa doutrina está muito parada, ele não percebe a importância de estudar a doutrina, começa a trazer coisas estranhas, e aí você começa a influenciar um grupo que deveria caminhar no conhecimento da doutrina espírita, se apropriar desse conhecimento, e você começa a levá-lo para longe da doutrina, estando dentro da casa espírita. Então, como assim? Você tem que ter consciência do que você está fazendo. Então, quando você varre o chão, mas você varre o chão com alegria, quando você varre o chão, ou faz a sopa, ou dá um passe, mas você faz aquilo com alegria, é a alegria de quem tem o privilégio de estar no serviço do Senhor. E eu lembro sempre o filho pródigo que viveu a boa vida, gastou todos os recursos do pai, né? Enquanto ele estava no oba-oba, ele tinha amigos. Um dia ele acaba trabalhando como alimentador de porcos e não tendo o que comer, comia a comida dos porcos. E aí ele diz, mas espera aí, até o último dos servos na casa do meu pai é melhor tratado. Eu abdico da minha condição de filho e volto para lá para ser o último dos servos, se ele me aceitar. Então, é essa a nossa postura. Eu quero ser, nem que seja o último dos servos, aquele que limpa as mesas, mas não faça isso sem alegria. Não faça isso por fazer. Faça isso com alegria, faça isso com emoção, faça isso com gratidão, e os bons espíritos vão te cercar, vão te envolver, e você vai estar gerando ali energias, você vai ser a pessoa que eles podem usar para alertar aos diretores da casa sobre um problema que está acontecendo, o sujeito que está lá, às vezes, ensinando coisa que não deve na mocidade ou na evangelização, é você que vai ouvir, né, tá lá limpando uma mesa e ouve, opa, peraí, isso aí não tá bom, né, e lá alguém vem, né, um bom espírito vem, leva isso aí para quem tem que ser levado. Ser útil. E tem uma amiga espiritual que nos diz sempre, não existe cristão triste. Cristão deprimido, melancólico, não é cristão. Né, não é cristão. Então, alegria, seja lá o que nós estivermos fazendo. Tem coisa mais bonita do que você dar um passe? Em silêncio. É caridade pura. Em silêncio. Você sabe que tem energias ali passando por você. Você sente, você é médium.
Você sabe que tem luz saindo das tuas mãos, você sabe que tem luz saindo do teu coração, você sabe que você é um veículo dos bons espíritos, em silêncio, sem falar nada para ninguém, né? Porque nós estamos aqui numa live, né? Você pode se deixar levar pela vaidade de que, eu estou numa live, eu sou importante. Besteira, né? O sujeito que está dando um passe lá em silêncio, tranquilo, é caridade de verdade, que ninguém está vendo. E a pessoa que sai dali, às vezes, vai curar de uma doença que está começando, ou que poderia se instalar e não vai se instalar, porque recebeu aquela energia sua com a orientação dos bons espíritos. Que legal essa tua colocação, muito legal. Entrou na nossa sala aí o Donizete de Lima, a Zenóbia Santos, a Aparecida Ventura, a Juliana Costa, a Marina Cardoso. O Marcelo Viana está dizendo o seguinte: César, acredito que a nobreza do trabalho em uma casa espírita se inicia na doação da energia mental, a intenção de auxílio, em preces mesmo, que a pessoa esteja na assistência, e principalmente dos obreiros da casa, não se deixando levar pelo orgulho, ciúmes e outros interesses. É o resumo do que você falou aí, né? Exatamente. E aí ele falou uma coisa que eu acho importantíssima: as pessoas que estão na assistência. Que eu lembro que, às vezes, a gente ia fazer palestra, né? Na palestra pública, e a gente sempre levava alguém, quando não era na própria casa, né? Então eu lembro que, às vezes, a gente ia para Votuporanga, para Paraíso, para cidades ali da região, e nós sempre levávamos 1, 2 pessoas com a gente. E o objetivo qual era? Você ter alguém ali na assistência, que estivesse vibrando, e não havia, às vezes você não tinha essa pessoa para ir com você, e de repente você chega naquela casa espírita estranha, e você tem ali te ouvindo, uma pessoa que está te ouvindo, você percebe a vibração positiva da pessoa, aquilo te sustenta, né? Então, assim, não importa, o que nós temos que entender, né, e é muito bem falado pelo nosso amigo, é esse estado de espírito. Nem que nós estejamos assistindo uma reunião, nós temos algo útil para fazer. Se você estiver ali com esse espírito de colaboração, de vibração positiva pelas pessoas que estão ali na frente, pelo trabalho, a pessoa vem te dar um passe, comece a orar por ela, né? Então você vê que tem um aspecto daqueles que trabalham na casa e um aspecto mesmo para aqueles que vêm para a casa para receber o benefício. Porque quando você olha para a pessoa que vem te dar um passo, você aumenta as chances de que ela te dê mais ainda, né? Então, é bonita a doutrina, porque é esse espírito, e orgulho do quê, né? Mas isso é uma coisa, acho que é Donizete, né, que ele chama? É o Marcelo Viana que fez Tá, o Donizete foi um que entrou na sala É. também, Marcelo Viana. Marcelo, isso é uma coisa que a gente leva tempo para aprender, viu? Como eu falei no início, a gente faz com boa intenção, a gente tem uma motivação imensa, né? Quando eu era mais jovem, a gente tem aquela motivação, você quer fazer, mas eu tinha uma arrogância terrível, arrogância de quem não tem experiência, de quem acha que sabe. E é aí que eu disse, né? Porque eu acho que minha vida não tem interesse nenhum, mas os meus erros talvez possam ser úteis para outras pessoas. Se você estiver na casa espírita, estiver começando, estiver dirigindo, a gente não pode querer ser amado por todo mundo, tem que aceitar também isso. E que há espinhos. Mas nós não temos, né, nós não impomos nada à doutrina, nós não temos razão nenhuma para ter orgulho ou para imaginar que nós sabemos mais. O objetivo é ser útil, é partilhar conhecimento, é trazer pessoas. Eu acho a coisa mais linda quando você está no estudo e aí tem lá um médico, tem um engenheiro, tem uma dona de casa, tem um cozinheiro, né? Você vê aquela mistura de gente, e gente que está querendo crescer espiritualmente. Então, ali não é mais importante a tua profissão, não é mais você traz aquela experiência para contribuir com o grupo, né? Então, não leve para a casa espírita, não levemos para a casa espírita os nossos hábitos do mundo. A casa espírita é um lugar de reeducação. E eu lembro que, para te dar um exemplo da minha arrogância, mas falando da arrogância de um companheiro, né?
mas eu fui tão arrogante quanto ele. Eu lembro de um sujeito que ele estava um dia na casa espírita, era um grande empresário da nossa cidade, e ele dizia, no período ali de servir a sopa para as crianças, nós fazíamos sopa ali para 200 pessoas, né? Era uma favela que havia na região ali, e ele levantava e dizia, dona fulana, vem aqui varrer aqui, né? Fulano, vem aqui. Eu falei, meu amigo, você não está na tua empresa, né? Pega a vassoura você e varra, aqui não é a tua empresa. O que eu falei para ele estava certo, mas eu falei com arrogância, né? Eu fui arrogante. E para dizer, né, eu não tenho problema de falar dos meus erros, porque eu acho que eles servem mais do que tentar falar dos meus acertos, que são poucos. E esse amigo, ele ficou, né, ficou tenso, mas hoje pensando, eu falo, eu devia ter aprendido, eu ter pego a vassoura e ido varrer, né, para dar o exemplo para ele, ficado quieto. Seria o que Chico Xavier teria feito, por exemplo, né? Sem falar nada, teria pego a vassoura e teria ido varrer. E quem somos nós para chamar a atenção dos nossos irmãos? Mas hoje pensando, eu falo, transpor para dentro da casa espírita os nossos hábitos. Você é médico lá fora. Você é grande empresário lá fora. Você é o bambambam lá fora. Na casa espírita, ninguém tem que te chamar de Vossa Excelência, ninguém é pequeno, nós somos irmãos, e é assim que os cristãos dos primeiros tempos viveram. Você se encontrava nas catacumbas de Roma, você só queria o privilégio de estar ali orando com as pessoas. Haviam senhores, escravos, senadores, escravos que trabalhavam no campo durante o dia todo. Todos eles sabiam que eram irmãos em Cristo. E a casa espírita é isso. Né? Nós somos irmãos em Cristo. Traga a sua experiência de médico. O Mário é da área de informática. Poxa, ele pode ser super útil na casa espírita. Você é publicitário, você pode ser super útil na casa espírita. Você é empresário, a sua experiência pode ajudar muito na casa espírita, mas não venha impor nada à casa espírita. Venha para servir. Não venha para ser chamado de doutor, senhor, meritíssimo. Né? E eu lembro que assistindo uma palestra uma vez minha, eu fiz uma crítica muito ácida, né, à arrogância do jovem, né? Eu fiz uma crítica muito ácida ao sistema judiciário, né? Tinha um juiz presente. E ele falou, quase que eu mandei te prender. Eu falei, eu ia me sentir honrado, porque eu ia me sentir um cristão sendo martirizado. Tá certo. Mas a gente tem que ensinar pelo exemplo, né? A gente vai vendo que não são as palavras que vão... É o exemplo. Se as pessoas nos veem trabalhando, elas vão trabalhar. César, eu vou pedir um tempinho para você, que nós vamos escutar uma música e vamos para os nossos comerciais. E aí a gente já retorna, tá bom? Perfeito. De águas e terras e fogos e ares e homens, mundo, escola, sob o vento da vida evolui contra o mal que se oculta. Anjos meninos são livres para escolher. Todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. A mão divina vem cegar e quebrar
bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Mundo escola, e os grãos maduros já vão germinar. Pela aprendida humildade, na rotação, translação do amor do será. Bendita esfera da vida, universidade da paz. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro, e após pranto de redenção haverá verdadeiro altar dentro de nós, terra a regenerar. Você está na Rádio Sementes da Boa Nova, a primeira rádio espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Nesta cidade não se respeita mais ninguém. E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu? Bem, eu cedo meu lugar no ônibus para mulheres e idosos. Se tenho de chamar alguém, chamo pelo interfone e não fico buzinando na frente do prédio que nem um louco. É um mínimo de civilidade, não é mesmo? Pois é, são coisas simples assim. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Então estamos retornando para o segundo bloco do Fonte Cristalina, hoje na presença querida de César Sátiro, lá de Canadá. Entrou aí na nossa sala também
a Maria Igneso, Walter Zigrossi, a Kate diz o seguinte, também tem o Melindre, se referindo aos comentários do César antes do bloco anterior. Somos tarefeiros da Seara. Entrou também Na Visão Espírita, e a Liselotte está dizendo o seguinte, nos desejando uma boa noite, né? E na sequência a Cat fala, somos aprendizes do Evangelho. Entrou também a Regina de Oliveira, e a Hebe Cavalcante está dizendo o seguinte, isso tem em todas as religiões, a vaidade, a soberba, isso afasta as pessoas de determinada casa, também se referindo aos comentários do César. E o João Gonçalves, né, dizendo que ele está assistindo junto com a Naira Almeida, né, a gente chama eles de casal 20, eles estão sempre assistindo juntos, né. E o Marcelo está falando o seguinte, obrigado por esses momentos de aprendizado e esclarecimentos. E a Cátia nos desejando gratidão. Bom, César, vamos falar um pouquinho da doutrina agora. Tá? Eu vou ler uma questão aqui e vou pedir para você fazer os comentários para nós, tá certo? Nós vamos ler, gente, a questão número 975 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta assim, os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? E aí a resposta das entidades venerandas. Sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não o fez, por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Para o espírito errante, já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Mas sofre então, porque compreende quando foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. E aí tem um pequeno comentário de Kardec que é o seguinte. Na erraticidade, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro o futuro que lhe está prometido, e percebe que não lhe falta para atingi-lo. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer a fim de chegar ao fim de sua jornada. Quantos ensinamentos nessa resposta, César? Olha, gente, é até difícil saber por onde começar, porque... Não, é impressionante, Mário, você veja só, uma experiência que nós vivemos ontem e hoje. Nós tivemos um estudo ontem, em português, escolhemos um tema, né, que era o medo da morte, no livro Céu e Inferno, os 4 primeiros 5 itens lá do texto, e tivemos um grupo ali de 15, 20 pessoas, e fizemos uma discussão de 1 hora e pouco. Hoje era o mesmo tema em francês, pela manhã, e tinha uma amiga nossa, a Vera, que está acompanhando conosco aqui, ela nos falou hoje, no horário da nossa prece, ela falou que impressionante, né, hoje de manhã, a Vera é uma professora de francês, então ela participa conosco, embora more aí no Brasil, e ela disse que impressionante, nós discutimos ontem à noite, e hoje de manhã foi completamente diferente. O mesmo texto. Então, a riqueza que tem, é por isso que eu fico, assim, como diz aqui no Canadá, eu caio da cadeira, né? Quando as pessoas dizem, porque a gente já leu essa lição muitas vezes, é muito repetitivo. Antes de fazer o comentário propriamente, eu faria essa introdução. A doutrina não é pequena, nós é que precisamos crescer para entendê-la, porque ela é muito grande. E eu falo isso com toda a humildade de quem já fez esse comentário infeliz. Houve um momento que eu disse, eu já estou cansado de ler esses livros, parece que sempre é a mesma coisa. Quando isso acontece, é porque nós não estamos mudando, nós não estamos acrescentando nada novo à nossa experiência, nós não estamos evoluindo. E nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que precisa ser visto. Então, o problema não está na doutrina, está na gente.
Agora, vamos ao comentário. É maravilhoso, né? Primeiro, você olha para quem são, né, os espíritos inferiores. A gente sempre imagina que são aqueles que não somos nós. Somos nós, porque quando nós olhamos para as grandes almas, nós podemos, antes de imaginar aqueles que estão olhando para nós podemos imaginar o que é a felicidade desses espíritos. E eu daria um exemplo disso para aqueles que vão à casa espírita e sentem aquele envolvimento gostoso. Sabe aquele momento em que você sente, ou aqueles que são médiums e sentem, né, aquela coisa assim que tira você do chão, te leva, né? Eu fico imaginando o que deve ser viver assim todo dia. Porque quando nós recebemos esses amigos espirituais, nós sentimos essa elevação, aquele envolvimento. Quando eles vão embora, a gente volta para a nossa realidade, né? Para a nossa pobre miséria. Então, eu fico imaginando como deve ser bom viver com essa sensação o dia todo. E o que Allan Kardec pergunta aí é impressionante, porque sim, nós, né, os nossos irmãos mais infelizes, tem dois problemas, né? Ele vai dizer aí que alguns olham para isso e reconhecem que poderiam ser felizes e não são por sua própria falta. Eu acho que esses já avançaram. Sim. É porque muitos vão se dizer vítimas. E não, Deus privilegiou aquele. Eu sou uma vítima e eu não tive esse privilégio. Então, eu lembro de um aluno que me dizia, ele era um menino que estava dando problema, né? E de repente uma colega de classe falou: professor, mas ele não teve pai. E eu falei: mas qual é o problema? Eu também não tive. Meu pai deixou minha família, eu tinha 5 anos, eu era o mais velho. Minha mãe teve que sustentar 4 filhos sozinha e eu não sou mal educado por causa disso. A primeira coisa que a minha mãe me deu foi educação. Então, as pessoas se vitimizam, né? E muitos irmãos nossos olham. Então, quando nós vemos aqueles que são melhores do que nós temos que olhar e se perguntar: o que eu posso fazer para ser como ele? Mas, infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade que começou a dar voz à miséria moral. Então, nós não queremos subir, nós queremos que o outro desça, que aí você não me incomoda. Então, nós estamos num mundo que é complicado, porque essa emulação, né, que é a inveja positiva, que é você olhar para o outro e dizer: eu quero ser igual, eu vou fazer o que eu tenho que fazer para chegar onde ele está. Né? Isso, infelizmente, não e sempre é verdade, porque nós queremos reduzir o outro, queremos apagar a luz para que ela não nos incomode. Mas a gente não percebe que, apagando a luz, nós ficamos no escuro de verdade, né? Enquanto que aquela luz nos iluminava, mostrava nossas imperfeições, mas ela também nos oferecia um caminho. Ela também nos oferecia uma estrada. Ela também nos livrava dos perigos. Então, você vê assim, esse é o início da mensagem, né? Aí você vai um pouco mais abaixo, ele fica, porque ficar sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, de todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito bem. Isso é assustador. Meu amigo, isso é assustador, né? Porque você vê que a gente tem que prestar atenção em como está vivendo. Né? Toda vez que nós hesitamos e não fazemos o bem que podemos fazer, ou que deixamos o tempo passar e não fizemos o que tínhamos que fazer, pessoas sofreram. E eu lembro de uma experiência que eu vivi, e aí, mais uma vez, acho que os meus erros podem ajudar outros. Houve um momento em que nós nos separamos ali naquela casa espírita que nós havíamos criado, cada um foi para um lado, e houve uma separação. E uma entidade um dia se comunicou numa reunião conosco aqui no Canadá, e ela disse: que bom que você voltou ativo, né? Que bom que você está trabalhando. Era um senhor, um pai de família, e faleceu num acidente. Eu o vi poucas horas antes dele falecer, porque nós estávamos visitando um asilo, e ele estava no hospital visitando uma pessoa da sua família, estava ele, a esposa, e 2 filhas.
e ele sofre um acidente logo depois que saem dali, e falece ele, a esposa, né, as filhas ficam no hospital muito tempo e passam toda uma dificuldade, e ele volta para dizer, nós deixamos 3 filhos, e nós nascemos perto do trabalho que vocês iam fazer ali, e deveria ter sido mantido com toda a luz que tinha, com todo o vigor que tinha, né, ele está lá, mas está apagado, né, não tem mais o vigor que tinha. E vocês deveriam mantê-lo, porque nós nascemos perto de vocês e perto deste trabalho, porque nós queríamos que, quando a aprovação chegasse, nós sabíamos que ela ia vir, e nossos filhos estivessem perto da luz e de um lugar que pudesse acolhê-los. E, em parte, vocês falharam. Então, é muito duro ouvir isso. E eu gostei da sinceridade desse homem, né, porque a gente acha que os espíritos vão vir afagar o nosso ego. Mas não, né, com muito jeitinho, eles vêm para nos dizer a verdade. Então, o que é que aconteceu ali? Eu não fiz mal para ninguém, mas deixei de fazer o bem. E o bem que eu deixei de fazer afetou pessoas. Porque essas pessoas, a casa espírita que você não quis abrir, ou que não manteve aberta, ou o trabalho que você não abriu, ele vai fazer falta para as pessoas. Então, nós estamos num mundo de ação e reação. Lance o bem, e as sementes vão frutificar. Lance o bem, e uma palavra que chegou no coração de uma pessoa, essa pessoa vai agir diferente. Amanhã alguém que ela ajudou vai ser a pessoa que vai ajudar um filho seu, um amigo, uma pessoa querida para você, mas começou com você. E nós fazemos isso para receber o benefício? Não, é simplesmente lei da vida. Lance o bem, faça o bem, entre no circuito positivo da vida, seja parte desse circuito positivo. E o bem vai se multiplicar. E Mário é impressionante. Nós começamos esse trabalho com toda simplicidade aqui no Canadá, com amigos brasileiros, alguns canadenses, está chegando gente da França, está chegando gente de todas as idades. O trabalho vai crescendo, as pessoas vão chegando, você vai descobrindo pessoas que são belíssimas, interessantes, que querem construir, que querem trabalhar, que querem participar. É nosso papel, né, na direção das casas, oferecer isso às pessoas. Venha trabalhar, venha contribuir, venha trazer a sua experiência. Né? Então, é assustador quando você lê uma coisa dessa, e os espíritos estão sendo diretos. Né? Cuidado com o que você vive, cuidado com o que você faz. E um comentário final que eu faria, ele diz, né, tomando consciência disso, a gente escolhe uma nova existência. Nós não precisamos morrer, chegar no plano espiritual e fazer esse balanço. Passamos já. Comecemos uma nova existência já. Nós tivemos um senhor que nos contactou aqui no Canadá, aqui na nossa cidade. Não sabíamos quem era, porque ele nos mandou um e-mail, nos contactou pelo site. E aí, essa semana, ele falou, olha, mas eu não sei usar essa coisa aí, esse Zoom, essas coisas novas. Eu falei, bom, vamos lá, né? E vamos, então, o nosso encontro é na sexta, no sábado de manhã. Na sexta, nós nos propusemos a encontrá-lo e a mandar o link e ajudá-lo É um senhor de 85 anos. Então, você fala, que idade é a boa? Não existe idade boa, toda idade é idade, é a nossa consciência. Nós podemos fazer essa nova escolha de existência, não reencarnando, não é só reencarnar, porque aí, bom, a gente já viveu uma vida. Como diz um amigo católico, você já fechou a conta. A hora que você fecha os olhos, acabou, aquela vida acabou, você não pode mais mudar nada. Você fechou a conta. Agora você tem que ver como é que você acerta ela lá em cima. Mas nós estamos aqui ainda. Então, se nós estamos tomando consciência de que não estamos fazendo todo o bem que podemos, esperamos não estar fazendo mal, né? Porque aí é pior ainda, mas eu acho que a maioria dos nossos casos não estamos fazendo o bem que podemos. Alguns irmãos estão, infelizmente, fazendo mal. Mas muitos de nós estamos subutilizados.
né? Aquele professor que poderia estar ajudando as crianças na casa espírita. Não só evangelizando, mas oferecendo ajuda para as tarefas da escola. Né? A pessoa que cozinha muito bem poderia estar coordenando um trabalho de sopa, de fazer o jantar da casa espírita para arrecadar fundos. Todo mundo é importante, todo mundo é útil, todo mundo, meu Deus, que coisa mais importante do que uma pessoa que cozinha bem? É verdade. Né? Como é que você vive se você não pode se alimentar direito, comer bem, comer com prazer? Né? Que é coisa mais importante do que um médico, mas um médico humano que atenda a pessoa, né? Que olha para a pessoa, que conversa com ela. Então, o Espiritismo, ele faz isso com a gente, né? E eu acho que muitos de nós temos que começar a prestar atenção nessa nossa subutilização. E não temos que esperar chegar do outro lado, né? Nós podemos iniciar agora essa nova existência. Né? Nós podemos reencarnar estando encarnado. Tá certo. Deixa eu só fazer um comentário aqui que entrou algumas pessoas. Primeiro, boa noite para a dona Zelma, que é o nosso exemplo de caridade aí. A Maria Ignez está dizendo que delícia a combinação da música, do bate-papo esclarecedor, verdadeira fonte cristalina de paz, serenidade, assistência espiritual e gratidão. E, aliás, eu faço a minha culpa aqui, que eu não dei os créditos, tá certo? Quem cantou foi o Tim e a Vanessa, e a música Mundo Escola. Estou tentando trazer eles aqui no Fonte Cristalina, mas eles são bem difíceis, mas eu vou conseguir, se Deus quiser. Entrou também a Júlia Bovo nos dando boa noite, a Carmo Trida também, o Marcelo também. Legal. O Marcelo está dizendo também no livro Nosso Lar, André Luiz fica maravilhado com a paz contagiante daquele ambiente. Elisias, se eu não me engano, diz que isso acontece devido a todos na colônia vibrarem numa sintonia de amor e positividade. E na visão espírita está dizendo o seguinte: todos somos importantes e podemos fazer algo, somos todos úteis. E a Maria Rito Barreto também está nos dando boa noite. Então agora, César, nós vamos para a última música, e aí no último bloco a gente faz aí o bate-papo final e as considerações. E lembrando sempre, queridos irmãos, tudo isso fica gravado, tá certo? Nos nossos servidores lá, e basta rever quem quiser no momento que achar melhor, tá certo? Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão.
nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Essa é a sua rádio Sementes da Boa Nova. A melhor programação espírita do litoral norte de São Paulo. Você está na companhia de Mário Mazei, no Fonte Cristalina, um programa que vai ao ar todos os sábados, às 20 horas. Um oferecimento da Associação Espírita Sementes da Boa Nova, Ubatuba, São Paulo. Não está enxergando bem? Quer renovar os seus óculos ou lente de contato? Então você está no lugar certo. Óptica Julian, levando luz na medida certa para os seus olhos e economia para o seu bolso. Disponibilizamos para você exame optométrico de refração e adaptação de lente de contato. Endereço Rua Jordão Homem da Costa, 110, Centro Ubatuba, São Paulo. Telefone 3832-2367. Política só tem ladrão, né? É mesmo? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu procuro votar consciente. Você, quando vê uma negociação escusa no seu trabalho, você concorda? Você já pediu um favorzinho para alguém cancelar uma multa? Já comprou ingresso de cambista? Ué, todo mundo faz isso. Bom, seu tempo acabou. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Então estamos retornando aí para o terceiro e último bloco, né, do Fonte Cristalina, hoje na presença do nosso irmão César Sátiro, do Canadá. Nós escutamos aí a música Médiuns, também do Tim e da Vanessa, né, uma bela música aí falando a respeito da mediunidade. Nesse último bloco, ô César, eu vou ler uns comentários aqui e vou pedir para você fazer um comentário em cima de um comentário de uma nossa ouvinte, tá certo? Pois não. O Marcelo Viana está dizendo palavras de muita sabedoria. Na visão espírita, nos fala, todos somos importantes e podemos fazer algo, somos todos úteis a respeito daquilo que você falou anteriormente. E a Maria Rito Barreto nos dando boa noite. E o comentário que eu quero que você faça é em cima desse comentário dessa nossa irmã, Hebe Cavalcante. Ela diz o seguinte: não ter utilidade é um dos sentimentos mais tristes e sofredores. Essa pandemia está acirrando esta condição. O que você pode falar para a Hebe a respeito disso, César? Hebe, minha amiga, nós não temos a menor ideia de quão úteis nós podemos ser. E é justamente nos momentos, em momentos como este, e toda a nossa utilidade se revela. Então, não tenha jamais essa percepção. Nós estamos vendo pessoas de idade que estão sozinhas e com quem nós poderíamos falar pela internet. Nós estamos vendo crianças que estão tendo que estudar sozinhas e estão precisando de ajuda para os deveres escolares. Nós podemos ir limpar a casa de uma pessoa que está doente, nós podemos
falar com pessoas de idade pela internet para animá-las, para dar uma atenção, porque muitas não têm sequer pessoas da família ou são deixadas de lado. Podemos ir como voluntários numa creche, num asilo, não existe, né? Não existe pessoa inútil, não existe. Quando você vê um Jerônimo Mendonça, que estava paralítico, viajar o Brasil numa Kombi para pregar para pessoas como nós, que estamos em perfeita saúde, não existe pessoa inútil. Varrer a casa espírita, né? Se você é católico, ir limpar a igreja, não existe pessoa inútil. Nós somos todos, se nós não tivéssemos utilidade, Deus não nos teria criado. Então, nós somos filhos de Deus e assumir plenamente essa condição é dever nosso. Então, se nós estamos nos sentindo assim, é sinal de que chegou o momento, esse sentimento de estar se sentindo assim, é o sinal de que a vida está nos chamando para algo, porque não se sente assim quem não quer fazer. Uma pessoa que está satisfeita em não fazer, ela não sente isso. Alguém que sente que está subutilizado, é porque está subutilizado. Então, a vida está nos mandando, muitas vezes, essa sensação de insatisfação, de eu poderia fazer mais, eu poderia ser mais útil, e não importa onde. Ler, eu lembro uma amiga que ia num asilo ler para pessoas de idade. Outra que ia numa biblioteca ler para crianças no momento da leitura. E hoje a coisa ficou tão fácil que você pode fazer isso de casa em tempos de pandemia, porque quanta coisa nós estamos podendo fazer sem sair da nossa casa. Veja esse momento aqui agora. Então, não, imagina, não se... É só pensar o que é que eu posso fazer, e imediatamente as coisas vão começar a aparecer. Então, a vida nos manda, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Alguém comentou do André Luiz em Nosso Lar. O primeiro ato de André Luiz, de verdade, na nova vida, é quando ele vê, né, aqueles doentes, um deles tem um mal-estar e vomita, e ele pega a vassoura e começa a limpar. Então, esse é o símbolo de quem entendeu, eu quero ser útil. Senhor, eu quero ser útil. Me tome como um trabalhador, nem que seja o último trabalhador. E olha, eu vou dizer uma coisa de quem ficou um tempo afastado do centro, de quem viveu essa experiência de perceber que estava perdendo a encarnação. E foi isso que me aconteceu. Tudo que nós queremos é estar na presença destes benfeitores espirituais. É sermos instrumentos do trabalho deles. É não impormos condição nenhuma. Nós estamos na casa espírita para servir, é um privilégio servir. Aplicar passe, cuidar das crianças, varrer o chão, fazer a sopa, participar das reuniões mediúnicas. Às vezes as pessoas me perguntam, qual que é a tua mediunidade? Minha mediunidade é de incorporação para receber espírito necessitado. Quando vêm os benfeitores, como dizia o Raul Teixeira, né, eu estou em débito com eles. Mas quando vêm os necessitados, eles estão em débito comigo. Eu estou fazendo algo por eles. E esse é o meu privilégio, poder ajudar um irmão que está precisando. Porque se eu estivesse do outro lado, e estivesse desamparado e sozinho, vagando, né, desamparado, eu gostaria de ter alguém que me recebesse e me ajudasse. Então, não é receber grandes espíritos, mas se você recebe, maravilha, sem problema nenhum. Mas nós podemos ser úteis. Então, assim... Não existe trabalho que não seja nobre, não existe trabalho que não seja valorizado na casa espírita, na vida. Então, não, de jeito nenhum. Só comece a se dizer, Hebe, comece a se dizer, o que é que eu posso fazer? Em que eu posso ser útil? E talvez ela não esteja falando dela mesma, esteja só nos levantando a questão, mas qualquer um de nós, essa é a coisa que nós temos que pensar, né? Como é que eu posso ser útil? O que é que eu posso fazer? E pode ter certeza que a vida vai começar a te mandar mensagem, né? Vai ligar alguém,
alguém vai te chamar, o Mário vai ligar, falar, estou precisando de alguém aqui, entendeu? Aguarde, porque Deus manda, porque tudo que os benfeitores querem é gente que queira trabalhar, sem impor condições, né? Aí eu trabalho se for assim, eu trabalho se for assado, eu trabalho se, né, não existe se, eu quero trabalhar, o que é que vocês precisam, é de gente para varrer o chão, é escolher arroz para preparar a sopa, o que é que vocês precisam, hein? E essa é mergulhar no trabalho, é um privilégio para nós, é um privilégio. Maravilha, César. E o comentário final aqui do nosso irmão Marcelo, ele diz o seguinte: a transformação interior nos desperta para a necessidade de trabalho útil e passamos a nos incomodar com o indevido de toda a ordem. Fechando aí as considerações do César. Bom, queridos irmãos, eu acho que hoje foi especial, né? Tivemos aqui numa energia maravilhosa e nós só temos que agradecer sempre ao nosso querido César. E nós temos alguns projetos futuros aí, umas parcerias, quem sabe, entre a Rádio Sementes da Boa Nova e diretamente do Canadá, né? Quem sabe vai dar certo. Será um prazer se nós pudermos realizar um projeto desse, né? Vai ser muito bacana. E eu que agradeço a oportunidade, e como você disse, a energia realmente é muito boa, né? O que significa que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito e abençoado. Né? Nos mantenhamos firmes na doutrina, nos mantenhamos firmes na mensagem, nos mantenhamos no caminho da simplicidade, os Espíritos têm nos repetido muito isso, e eu não falo aqui como conselho para os outros, falo em voz alta para que eu possa me lembrar sempre. Eles têm nos repetido muito isso, né? Guardem a simplicidade e prossigam. E não hesitem em proclamar a mensagem do Evangelho, a mensagem da doutrina, porque este é o tempo, esta é a hora, né? E nós temos o privilégio de estarmos vivos, lúcidos, com saúde neste momento. Então, nós podemos renascer já, agora, né? Podemos entrar em ação imediatamente. Então, é um privilégio para nós todos, é um privilégio. Isso aí. A nossa irmã Júlia, né, nos nossos comentários finais, ela diz o seguinte: não parei um minuto durante esse período. Cuido de 2 netos para que minha filha possa trabalhar e também ajudo nas lições que vêm através da internet. Além disso, bordei uma toalha de mesa e doei para o bazar do Centro Espírita Irmão Camilo. Pequenas coisas também são importantes. Fecha aí com chave de ouro o exemplo do nosso irmão César. Exatamente. E muitas vezes, eu vou te dizer, para completar aí o comentário da Júlia, a Júlia lá de Araras, é uma amiga nossa, uma colega. Como ela, eu conheço outras pessoas que são avós e trabalham duro para ajudar seus filhos, seus netos, e ainda encontram tempo para vir aos estudos, para participar das preces, para nos enviar calorosamente mensagens de otimismo, que aquece o coração quando nós recebemos essas mensagens, e isso é maravilhoso, porque nós vemos aí pessoas que são extremamente úteis, e que o fazem sem nenhum barulho, né? No dia a dia, na vida. Então, isso é maravilhoso. Nós temos, meu Deus, né? Aquilo que nós falamos, para quem não conhece, o Jerônimo Mendonça era um homem que tinha, né, uma paralisia progressiva. Quando eu o conheci lá em Uberaba, um dia visitando o Chico, ele estava completamente paralisado, só conseguia falar, era cego, e eu nunca ri tanto na minha vida. Ele e o Chico conversando, contando causos, né, e fazendo todo mundo rir. Depois eu saí dali, eu falei, né, isso é surreal, né, não é possível. Então, assim, se você estiver numa cama e não tiver nada que você possa, teoricamente, fazer, se você tiver bom humor, você está salvando o planeta, porque não tem nada que faça mais falta nesse mundo do que gente bem-humorada. Então, não existe, né? A Júlia realmente tem toda a razão. Eu conheço uma amiga que tem próteses no corpo, né? Na parte da bacia,
que tem dificuldade, teve muito problema de saúde, que ficou meses no hospital por causa desses problemas, que criou 2 filhas, ela teve um problema sério de saúde na infância, uma semi-paralisia, criou 2 filhas, trabalhou, estudou, e hoje dá evangelização infantil pelo Zoom, para não parar o trabalho, borda, né, como a Júlia falou, faz trabalhos belíssimos para completar a renda da casa, prestou concurso, nós temos tudo diante de nós, não entreguemos os pontos, e tenhamos a certeza de que se nós entrarmos nesse espírito de eu serei útil, eu farei o bem, os benfeitores espirituais, meus amigos, na hora nos envolve. Na hora nos envolve. Porque tudo que eles querem, né, como diz ali na última pergunta que nós não tivemos oportunidade, tudo que eles querem é nos ajudar. Tudo que eles querem é que nós descubramos o que eles já descobriram. Como é bom viver no bem, como é bom se sentir bem, como é bom ser parte de algo que é maior do que nós, porque o nosso problema é que nós queremos encaixar o mundo na nossa pequenez. E quando você descobre como é bom ser parte de algo que é maior do que nós. Nós somos parte de algo muito bonito, mas é maior do que nós. E eu lembro de um filósofo católico que dizia, você quer salvar seu casamento? Seja parte, você e sua mulher, de algo maior do que o seu casamento. Façam algo que vá além da vida de vocês, sejam úteis para outros, transforme a sua vida. Você quer salvar a sua família, quer que ela seja feliz? Faça feliz outras famílias. Então, esse é o espírito, né? Esse é o espírito que Allan Kardec nos trouxe, que a doutrina espírita nos dá, e que nós temos exemplos abençoados, né? No Brasil e no mundo, de pessoas que se devotaram, né, à causa espírita, ao evangelho, e mesmo aqueles que não são espíritas, né? Minha cidade foi praticamente construída por um padre e um espírita. Óbvio, com a ajuda de muita gente, mas é bonito isso. Né? Era um padre que devotou a sua vida ao próximo. Né? Minha mãe teve que criar 4 filhos, eu fiquei numa creche que ele e outras pessoas construíram. Né? As pessoas da minha cidade estudam nas universidades lá que ele construiu. Então, olha o bem, né? O bem que nós estamos fazendo hoje, nós não temos ideia de onde vai parar. Né? A pessoa que sai bem-humorada de ter te encontrado é alguém que vai levar paz e alegria no coração e que vai contagiar outros. Então, é maravilhoso isso, nós estarmos envolvidos por essa energia maravilhosa, né? E eu acho que, olha, Mário, parabéns, viu, pelo teu trabalho, pelo trabalho de vocês todos aí. Porque às vezes a gente aparece, né, como o rosto do trabalho, porque alguém tem que aparecer, né, mas a gente sabe que tem muita gente trabalhando em silêncio, né, então, parabéns a todos vocês, porque mesmo ter uma esposa que aceite, né, que o marido esteja às 9, 10 horas da noite num trabalho espírita, não é todo mundo que tem, né? Então, assim, ela tem uma importância no trabalho e na tua vida, porque é uma colaboradora. As pessoas que estão ajudando na casa, que participam das lives, que estão trabalhando no centro, né? Meus irmãos, isso é um privilégio, e não peçamos nada mais, não tem que ter cargo, importância, é servir. Se nós pudermos servir, é um privilégio. Né, porque nós já estamos do lado bom da realidade da vida, né? Nós já entendemos o que precisamos fazer. Olha, que maravilha, né, esses teus comentários, essas suas colocações finais. Agradecemos também a todos que nos ajudaram, e a Maria Cunha, a Edna, a Zelma, a Maria Ignez, a Júlia, a Marilza, a todos vocês que postaram comentários. Que Deus abençoe a todos vocês. Eu coloquei aí no rodapé o nosso site, que está de cara nova. Entrem lá. Lá tem todas as informações dos Sementes da Boa Nova, dos trabalhos que a gente executa. E vocês podem acompanhar lá também as palestras e os estudos que foram feitos.
Então, não deixem de botar lá o comentário de vocês, que nos ajuda aí na divulgação da doutrina espírita. Mais uma vez, César, que Deus te abençoe, nós agradecemos por essa maravilhosa oportunidade, e se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, de coração, foi uma alegria, né? Obrigado a todas as pessoas que estão nos acompanhando, obrigado a você, obrigado aos benfeitores espirituais do trabalho, que certamente nos envolveram com muito carinho. Muito obrigado a todos, um abraço fraterno às pessoas que estão nos ouvindo, seja lá onde for, meus irmãos, levantemos e vamos à ação, sejamos gratos pela vida, pela oportunidade, não desanime, não desespere, siga em frente, há luz no caminho, nós estamos sob o amparo dos benfeitores, então vamos em frente, e Deus está esperando que a gente, né, sacuda a poeira e comece a trabalhar. É isso aí. Então, um grande abraço, um ótimo fim de semana, e nós, segunda-feira, estamos aí novamente. Tchau, tchau, gente. Um abraço.